Olá, pessoal! E aí? Chegamos à nossa revisão de quarto bimestre, hein? Legal! Vamos fechar com tudo esse ano, hein? Vamos ao conteúdo que nós vimos no quarto bimestre. Bom, nós já tínhamos estudado orações subordinadas, só que nós tínhamos estudado as desenvolvidas. E aí, no quarto bimestre, a gente viu a mudança de desenvolvida para reduzida. E quando a gente fala de oração subordinada reduzida, quer dizer que são aquelas que não são introduzidas por conjunção. Nós vimos que a desenvolvida, ela sempre vinha introduzida pela conjunção que. As reduzidas não são introduzidas por conjunção. E nós temos 3 tipos de orações subordinadas reduzidas. Nós temos as de infinitivo, de gerúndio e de particípio. Então, vamos lá, pessoal. Tudo que a gente viu de oração subordinada, quer seja a substantiva, quer seja a adjetiva ou adverbial, todas elas que a gente viu como desenvolvida, elas podem ser reduzidas em uma das 3 formas nominais, de infinitivo, gerúndio e particípio. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui para a gente poder visualizar e lembrar o que a gente aprendeu. Olha aqui. Encontrei os alunos pensando na vida. Não tenho conjunção. Aqui eu estou dando uma característica para os alunos, quais são, né? Que tipo de aluno pensando na vida. Portanto, é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque restringe aquela característica, né? A gente aprendeu isso, que a restritiva é aquela que não vem entre vírgulas, né? Que vem entre vírgulas é explicativa. E é introduzida pelo verbo em uma das formas nominais, ó, que nesse caso aqui é gerúndio, lembrando? Infinitivo, pensar, gerúndio, pensando, particípio, pensado, que é ação encerrada. Outro exemplo, é preciso imaginar um futuro melhor. Aqui, no caso, a gente tem uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela está na função de sujeito. Lembra lá, quando a gente faz a pergunta para o verbo, não é para descobrir quem é o sujeito da oração? A mesma coisa aqui, ó. O que é preciso? Imaginar um futuro melhor. Está na função de substantivo. Só que não é introduzida por conjunção. Então, nesse caso, ela é reduzida. E olha o verbo que aparece aqui, ó. Infinitivo, terminado em R. Então, a gente tem uma oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Beleza? Para a gente lembrar aqui um pouquinho do que são as reduzidas. Na sequência, a gente começou a ver concordância verbal. E aí, quando a gente falou de concordância verbal, a gente viu em relação a sujeito simples e sujeito composto. Bom, e aí como é que eu analiso o meu sujeito? Através do núcleo. Se o meu sujeito é simples, é porque ele só tem um núcleo. E aí a concordância é fácil. Concorda com o núcleo, então o meu verbo vai ficar no singular. Mas a gente viu em particular quando eu tenho sujeito composto. O que é um sujeito composto? É aquele que tem mais de um núcleo. E aí nós temos 2 fatores diferentes para fazer a concordância. Quando o meu sujeito é composto, eu tenho que prestar atenção se ele está anteposto ao verbo ou posposto ao verbo. O que é anteposto? Ele vem antes do verbo. Posposto vem depois. Quando ele está anteposto ao verbo, ele vem antes do verbo, meu sujeito composto, o que vai acontecer com ele? Ele sempre vai fechar no plural. Então, todas as vezes que a minha oração iniciar com o sujeito e ele for composto, esse verbo vai ficar no plural. Olha o exemplo aqui. Vitor e Giovana foram ao baile. Por que plural? Porque o sujeito está anteposto ao verbo. Mas e quando ele é posposto? Quando ele vem depois do verbo, ele ou vai para o plural, nós temos 2 situações, ou concorda com o mais próximo, tá? Aí as 2 formas são corretas. Olha o exemplo aqui. Chegou o pai e filha. Se eu botei ele anteposto, eu faço a concordância com o mais próximo. Então, chegou o pai e filha. Mas eu também poderia fazer a concordância com os 2? Sim, perfeito. Por quê? Porque, nesse caso, o sujeito está depois do verbo. Então, eu tanto posso concordar com o mais próximo, quanto eu posso fechar no plural. Chegaram pai e filha. Então, vamos lá. Se o sujeito é composto e ele aparece antes do verbo, o verbo só pode ficar no plural. Se o meu sujeito é composto, ele aparece depois do verbo, tanto eu posso fechar com o mais próximo, né? Ou como eu posso levar para o plural. Tranquilo até aí? E a gente também viu concordância nominal.
e vimos algumas regrinhas básicas da concordância, que a gente vai retomar a lembrança aqui, ó. Uma delas, se a gente tem a concordância nominal com substantivo de gênero diferente, lembrando que aqui é gênero masculino e feminino. Todas as vezes que a gente tiver um adjetivo para concordar com dois substantivos e eles têm gêneros diferentes, nós temos duas regras a serem usadas. Ou eu fecho o masculino no plural, quando o gênero for diferente, ou eu concordo com o mais próximo. Olha aqui, ó. Saia e casaco. Saia é feminino, casaco é masculino. Ou eu coloco no plural masculino, porque aí serve para os dois, ou eu concordo com o mais próximo, que no caso aqui é casaco e fica casaco vermelho. Se eu invertesse, casaco e saia, poderia de novo ser vermelhos e, com o mais próximo, vermelha. Lembrando que se o gênero é igual, é só passar para o plural, tá? Se fosse saia e bolsa, vermelhas. A regra seria única. Essa regra aqui é quando são gêneros diferentes. Aqui, ó, quando o adjetivo vem depois. Mas e se o adjetivo vier antes e for gênero diferente? Aí eu não posso concordar com os dois. Eu só posso concordar com o mais próximo. Por quê? O adjetivo está anteposto, está vindo antes dos substantivos. Então, nesse caso, ó, nova, saia e casaco. E se eu invertesse, seria novo casaco e saia. Nesse caso, só cabe uma regra, porque ele vem antes dos substantivos. Continuando, nós vimos também as situações de determinadas palavras, como proibido, permitido, necessário, bom, que às vezes gera aquela dúvida, como eu faço essa concordância? E aprendemos que, se eu não tenho determinante feminino, eu sempre vou fechar a concordância no masculino. E olha aqui alguns exemplos. Proibido entrada. Aqui é proibido. E é proibido errar, porque a gente já aprendeu isso. Por que proibido? Porque não tem determinante feminino. Ah, mas e se eu colocar a entrada? Agora sim eu determinei que é feminino. Então será proibida a entrada. Outro exemplo, eu falo, sopa é bom. Sopa é bom? Sim. Não tem determinante feminino. Então, sopa é bom. Mas se eu colocar um determinante antes, a sopa, agora sim eu faço a concordância no feminino. A sopa é boa. E outra coisa que a gente viu, que às vezes gera uma confusão, é o uso da palavra obrigado e obrigada. Se eu sou do gênero feminino e vou agradecer, ao agradecimento de quem fala que prevalece o gênero. Então, eu falo obrigada. Se for do gênero masculino, é obrigado. E isso aqui, ó, é um pouquinho, né? Aqui uma revisão de tudo que a gente aprendeu no quarto bimestre. Espero que vocês façam bom uso desse conhecimento para que a gente tenha um resultado legal na prova e que levem o aprendizado para o ano que vem. Ok, pessoal? Beijos e até a prova!